Uma ilha no Oceano Índico, tecnicamente parte do Iêmen, mas há 20 milhões de anos, essa ilha se separou do continente africano e ficou completamente isolada. E naquele momento, a evolução fez algo bizarro. A ilha desenvolveu formas de vida que existem apenas ali, em nenhum outro lugar da Terra. 307 espécies de plantas, únicas, exclusivas, endêmicas. E a mais famosa, a árvore sangue de dragão, Dracaena cinnamomum. Esse é o nome científico. Mas quando você olha para ela, não parece uma árvore. Parece um guarda-chuva gigante, ou um cogumelo alien, ou algo que você veria em um filme de ficção científica sobre um planeta distante. O tronco sobe reto e então explode em uma copa densa, perfeitamente simétrica, em forma de guarda-chuva invertido. E aqui está a parte perturbadora. Quando você corta a casca dessa árvore, sai resina vermelha, vermelho profundo, vermelho sangue, literalmente. Por isso, o nome, sangue de dragão. Os habitantes locais coletam essa resina há séculos. Usam como medicina, como tinta, como verniz, como incenso. E a resina tem propriedades reais: antifúngica, antibacteriana, cicatrizante. Mas não é só a árvore. A ilha inteira parece outro planeta. Montanhas calcárias brancas que sobem direto do oceano, dunas de areia dourada, praias desertas de areia branca e água turquesa. E essas árvores ali, espalhadas por toda a paisagem. George Lucas, o criador de Star Wars, visitou Socotra em 1977. Estava procurando locações para filmar o planeta Tatooine. Ele considerou seriamente usar a ilha, mas decidiu que era caro demais transportar equipe e equipamento para um lugar tão remoto. Então, filmou na Tunísia. Mas Socotra permanece mais alien que qualquer set de filmagem. Número 4. Danakil Depression, Etiópia, Nordeste, Triângulo de Afar, o lugar mais quente habitado da Terra. Não, um dos mais quentes, o mais quente. Temperatura média anual 34 graus Celsius. Isso é a média, todo dia, todo ano. No verão, 50 graus. 50 graus e 1, às vezes 52 graus Celsius à sombra. Mas aqui está o problema. Não há sombra. Só deserto, planícies de sal, vulcões ativos e o sol batendo direto no solo. Mas a temperatura é só o começo. Porque Danakil não é apenas quente, é colorido. Impossivelmente colorido. Campos inteiros de enxofre sulfúrico, amarelo neon, verde ácido, laranja radioativo. Parece que alguém derramou tinta fluorescente no deserto. Mas não é tinta. É enxofre puro, borbulhando, fumegante, formando cristais enquanto esfria. E tem mais. Lagos de ácido, literalmente. Ácido sulfúrico concentrado, pH 1, o mesmo ácido que está em baterias de carro. Se você cair, sua pele começa a derreter em segundos. Geysers de vapor tóxico explodem do solo sem aviso. Hidrogênio sulfureto, o mesmo gás que cheira a ovo podre, mas em concentrações que podem te matar em minutos. E apesar disso tudo, pessoas vivem aqui. Os nômades Afar. Eles extraem sal dessas planícies há mais de 1000 anos. Cortam blocos de sal do solo, carregam em caravanas de camelos, atravessam o deserto a pé,
vendem o sal em mercados a centenas de quilômetros de distância. A mesma rota de sal que seus ancestrais usavam há 10 séculos. No lugar mais hostil da Terra, a paisagem aqui não parece Terra, parece Marte, durante seu período vulcânico, ou Vênus, ou Io, a lua de Júpiter, coberta de vulcões de enxofre. Cientistas vêm aqui estudar como a vida pode sobreviver em condições extremas, porque se a vida existe aqui, pode existir em qualquer lugar. Número 3, a porta do inferno. Darvaza, Turcomenistão, deserto de Karakum, 1971. Engenheiros soviéticos estavam perfurando o solo procurando depósitos de gás natural. A União Soviética queria expandir a exploração de combustíveis fósseis na região. Eles montaram uma plataforma de perfuração, começaram a perfurar, e então o solo desabou. A plataforma inteira caiu em uma caverna subterrânea. Criou uma cratera de 70 metros de diâmetro, 20 metros de profundidade, e imediatamente começou a vazar gás metano. Muito gás. Os engenheiros entraram em pânico. Metano é inflamável, tóxico. Se espalhasse pelo deserto, poderia matar vilarejos inteiros, animais, pessoas. Então, o líder da equipe, um geólogo cujo nome foi perdido na história, tomou uma decisão. Vamos acender fogo. O gás vai queimar por alguns dias, talvez algumas semanas, e o problema se resolve. Parecia lógico. Eles jogaram um fósforo aceso na cratera. O gás incendiou instantaneamente. Isso foi em 1971. São 2026 agora, 55 anos depois. A cratera ainda está queimando. 55 anos de fogo ininterrupto, dia e noite, verão e inverno, sem parar, sem diminuir. Centenas de chamas individuais sobem do fundo da cratera, algumas pequenas, algumas de 3 metros de altura. Durante o dia, você vê calor distorcendo o ar, fumaça preta subindo, ouvidores estalam constantemente. Durante a noite, a cratera brilha laranja intenso. Você vê o brilho a quilômetros de distância no deserto escuro. Parece literalmente uma porta para o inferno. O presidente do Turcomenistão, Gurbanguly Berdimuhamedov, ordenou o fechamento da cratera em 2010. É um desperdício de recursos naturais, mas a ordem nunca foi cumprida, porque a Porta do Inferno virou atração turística. Milhares de pessoas visitam todo ano, gastam dinheiro, hotéis, guias, transporte. Então, a porta permanece aberta, queimando, e ninguém sabe quando vai apagar. Estimativas dizem que pode queimar por mais 100 anos ou mais, até todo o gás subterrâneo acabar. Número 2, Lake Hillier, Austrália, Middle Island, arquipélago de Recherche, costa sul da Austrália Ocidental. Um lago, mas não um lago normal, não um lago azul, ou verde, ou cinza. Este lago é rosa. E quando eu digo rosa, não estou falando de meio rosado, quando o sol bate em um ângulo específico no final da tarde. Estou falando de rosa chiclete, rosa Pepto-Bismol, rosa que parece alguém que derramou tinta neon no lago, rosa que parece Photoshop, rosa que parece impossível, mas não é Photoshop, é real. E a parte mais perturbadora, a cor é permanente. Não é causada por algas que florescem em certas estações. Não é reflexo do céu, não é um tubo de luz. É a água. A água mesma é rosa. Você pode pegar um copo, mergulhar no lago e tirar água. E quando você segurar o copo contra a luz,
A água na sua mão é rosa. Você pode beber. É segura. Salinidade alta, mas não tóxica. Ninguém recomenda beber, obviamente, mas quimicamente é segura. O lago tem 4 quilômetros de comprimento, 600 metros de largura, no ponto mais largo, e todo ele é rosa uniforme. Do espaço, satélites fotografaram o lago. Parece uma mancha rosa impossível no meio da vegetação verde da ilha. A NASA o fotografou da Estação Espacial Internacional. Os astronautas pensaram que havia erro no sensor da câmera, mas não havia. Então, por que é rosa? A resposta honesta? Ninguém sabe com certeza absoluta. A teoria mais aceite envolve bactérias extremófilas, halobactérias, organismos que amam sal, e Middle Island, like Hitler, tem salinidade extrema. Essas bactérias produzem pigmentos carotenoides. Essas bactérias produzem pigmentos carotenoides para se proteger da radiação solar intensa. Carotenoides são o mesmo pigmento que deixa cenouras laranja e flamingos rosa. Mas aqui está o problema com essa teoria. Outros lagos salgados no mundo têm a mesma bactéria e não ficam rosa permanente, ficam rosa temporariamente, ou vermelhos, ou laranjas. Apenas Hillier é rosa chiclete permanente. Em 2015, pesquisadores da Universidade de Melbourne coletaram amostras e sequenciaram o DNA de todos os micro-organismos presentes. Encontraram Halobacteria cutirubrum, Dunaliella salina, Archaea diversos, mas a proporção exata, a química precisa, ainda é um mistério. Lake Hiller não revela seus segredos facilmente. Número 1. Salar de Uyuni, Bolívia, sudoeste do departamento de Potosí, o maior deserto de sal do planeta Terra. 10.582 quilômetros quadrados, maior que a Jamaica, maior que o Líbano. Altitude: 3.656 metros, acima do nível do mar. Formado há 40 mil anos quando um lago pré-histórico gigante, o Lago Minchin, secou completamente. Deixou para trás 10 bilhões de toneladas de sal, puro, branco, plano. E quando eu digo plano, é literalmente uma das superfícies mais planas do planeta. Variação de altitude máxima em toda a extensão: 1 metro através de 10.000 quilômetros quadrados. Durante a estação seca de maio a outubro, o salar é um deserto de sal branco infinito. Hexágonos perfeitos de sal cobrem toda a superfície, criados pela evaporação da água subterrânea, que sobe por capilaridade. Parece uma grade gigante até o horizonte, mas durante a estação chuvosa de dezembro a março, algo impossível acontece. Chuva cai, não muita, alguns centímetros apenas, milímetros em alguns lugares, mas, mas suficiente para cobrir o sal com uma camada fina de água. E porque o sal é perfeitamente plano, a água espalha uniformemente em uma camada de água de milímetros de espessura. 10.000 quilômetros quadrados de água perfeitamente calma. E essa água transforma o deserto inteiro no maior espelho natural do planeta. O céu se reflete perfeitamente na água. Nuvens acima, nuvens embaixo, idênticas. Você não consegue distinguir onde termina a terra e onde começa o céu. A linha do horizonte desaparece completamente. Pessoas caminham sobre as nuvens, literalmente. Você pisa na água e vê as nuvens sob os seus pés. Carros dirigem através do firmamento. Você vê o veículo refletido perfeitamente abaixo dele. É como se a gravidade tivesse parado de funcionar, como se você estivesse flutuando no espaço sideral. Mas não está. Você está na Terra, Bolívia, 3.656 metros de altitude, sobre 10 bilhões de toneladas de sal. E por alguns meses ao ano você pode caminhar no céu. O pôr do sol aqui é surreal. O sol toca o horizonte e você vê dois sóis.
um em cima, um abaixo, perfeitamente espelhados. À noite, as estrelas dobram, você está cercado por estrelas acima, abaixo, ao redor. Não parece terra, parece outra dimensão. Os locais chamam de o espelho do céu, e a NASA usa o SALAR para calibrar satélites, porque a superfície é tão plana, tão reflexiva, tão perfeita, que funciona como um espelho gigante do espaço. Instrumentos orbitais apontam para Ione, verificam se seus sensores estão funcionando corretamente. Esse é o lugar mais surreal do planeta Terra. 5 lugares, um planeta, todos reais, todos acessíveis, todos impossíveis. Às vezes, você não precisa sair da Terra para ver outro mundo. Só precisa saber onde olhar.